Vamos resolver uma questão de trigonometria que caiu no vestibular discursivo da UERJ. Então, se liga aí. Questão número 10. Considere o triângulo ABC abaixo, onde os ângulos A, B e C estão em progressão aritmética crescente. Determine os valores de cada um desses ângulos, respectivamente, nas seguintes condições. Letra A, seno de A mais seno de B mais seno de C, igual a 3 mais raiz de 3 sobre 2. Antes de começar, eu coloquei aqui 3 observações que serão úteis na resolução desse problema. E, na verdade, essas informações são úteis para outros problemas que já apareceram, inclusive, em exames da UERJ. Então, a primeira observação é que se eu tenho 3 termos em PA, eu posso escrever como termo central um determinado x, o seu antecessor x menos a razão, esse R aqui eu estou usando como razão, e o sucessor de x, x mais a razão. Isso é a definição de PA. E por que eu tenho essa ideia aqui de 3 termos em PA e usar isso no que ele está me pedindo? Porque um triângulo ele tem 3 ângulos. E se esses 3 ângulos estão em PA, essa informação aqui provavelmente vai me ajudar bastante. Não somente nessa questão. Em questões que falam de 3 termos que estão em PA, geralmente isso aqui vai facilitar bastante a tua vida e tu vai ver por quê. Tá? Bom, outra informação é a fórmula de arco duplo. Eu coloquei para o seno, já que aqui só está envolvendo o seno. O seno de A mais B é igual ao seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. E se for menos, a gente troca o sinal aqui. E outra informação é a tabela de ângulos notáveis. Coloquei só de seno e cosseno. Se por acaso você precisar de tangente, não vai ser o caso aqui. É só você dividir o valor do seno pelo cosseno que você vai ter os valores da tangente. Então, vamos começar aqui o nosso problema. Olha só. Se esses 3 ângulos estão em PA crescente, né, nessa ordem A, B, C, significa o seguinte: em todo triângulo, a soma dos seus 3 ângulos, e aqui eu estou colocando os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. Isso é para qualquer triângulo. Escrevendo aquilo ali, vai aparecer um dos ângulos. Por quê? Olha só, faz os cálculos que eu tenho ali. Essa razão aqui cancela com essa, e aí eu vou ter 3x igual a 180 graus. Então, escrevendo aqui do lado, 3x igual a 180 graus. Divido por 3, e aí eu tenho, dividindo por 3, e um dos ângulos, 60 graus. Então, eu acabei de descobrir esse ângulo central aqui, que é o ângulo B. Né? Então, só colocando aqui, ó, A, B e C. Estão em PA crescente. Então, eu acabei de achar que esse ângulo aqui mede 60 graus. Falta a gente determinar os outros ângulos. Então, para a gente determinar os outros ângulos, eu ainda vou continuar usando essas relações aqui junto a essa relação que a gente vai precisar usar. Olha só, eu tenho que o seno de A, e quem é o seno de A? É o seno de x menos R. Eu acabei de determinar o x igual a 60 graus. Então, eu tenho 60 menos R. Isso é o seno de A. Né? 60 é o x que eu determinei, menos a razão que eu preciso determinar para saber quais são os ângulos daquele triângulo. Mais o seno de B. O seno de B é 60 graus, já que o B é o x que eu determinei, mais o seno de C, que é x mais R, então é 60 mais R. Seno de 60 mais R. Isso tudo tem que dar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Me permite escrever assim, ó, 3 meios mais raiz de 3 sobre 2. Tá? É a mesma coisa. Só preferi separar, já já você vai entender por que eu segui esse caminho. Aqui, ó, eu tenho um arco duplo para relação com menos. E aqui eu tenho um arco duplo com a relação de mais. Então, eu vou aplicar isso aqui naquela distribuição ali. Então, eu tenho, aplicando a fórmula de arco duplo, seno de 60 graus vezes cosseno de R, né, é o seno de A menos B, menos seno de R, agora troca, né, vezes cosseno de 60. Então, isso é o arco duplo para a relação de menos. Mais o seno de 60, mais o seno de 60, mais, vou continuar aqui na linha de baixo, mais, agora esse arco duplo aqui, ó, seno de 60 mais R. Então, eu tenho seno de 60 vezes cosseno de R mais
seno de R vezes cosseno de 60. E isso tem que ser igual a 3 meios mais raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou juntar ali o que for semelhante e vou ver o que vai sobrar. Até porque a minha única incógnita tem que ser o R. Se você reparar ali, a única incógnita que eu tenho é o R, que é justamente a razão da minha progressão geométrica, da progressão aritmética que eu preciso determinar. Só lembrando, eu falei em progressão geométrica, para 3 termos em PG, você também pode usar algo semelhante. Esse seno de 60 vezes cosseno de R, eu posso juntar com isso aqui. São 2 parcelas iguais. Então eu tenho 2 vezes o seno de 60 cosseno de R. O que mais eu tenho aqui? Ó, esses dois vão se cancelar, né? Positivo e negativo. São parcelas semelhantes, então vão se cancelar. Mais o seno de 60. E isso tudo vai ser 3 meios mais raiz de 3 sobre 2. Pronto, estamos quase chegando lá. Olha só, seno de 60 eu posso substituir usando a tabelinha. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, onde eu vejo seno de 60, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho 2 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de R, que é a minha incógnita, mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso tudo é igual a 3 meios mais raiz de 3 sobre 2. Bom, o que tiver R vai ficar desse lado e o que não tiver eu vou passar para o outro. Só que antes disso eu vou olhar se eu posso simplificar alguma coisa. Ó, esse 2 aqui pode cortar com esse 2. Essa raiz de 3 positiva sobre 2 vai para o outro lado. Quando ela vai para o outro lado, ela vai negativa. E aí vai cancelar com a outra raiz de 3 sobre 2 que eu tenho aqui positiva. Então eu cancelo. Ó. Por isso ficou mais interessante eu ter separado a forma que tinha vindo. Né? As frações em 2 parcelas. E o que restou disso tudo? Sobrou raiz de 3, cosseno de R é igual a 3 meios. Vou passar esse raiz de 3 para cá multiplicando. Então eu tenho que o cosseno de R é igual a 3 sobre 2 vezes raiz de 3. Ou, se preferir, dividir tudo por raiz de 3. Que é o modo mais correto de falar. Bom, para eu continuar essa conta aqui, já que eu tenho que achar um R, que é um ângulo, e aí eu só tenho os ângulos notáveis aqui para poder substituir, eu vou racionalizar esse denominador. Para eu racionalizar esse denominador, eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, olha o que vai acontecer aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Né? Toda vez que eu multiplico duas raízes quadradas que têm o mesmo valor, dá um número que está aqui dentro. Então, isso aqui dá 3. Esse 3, eu cancelo esse 3 aqui em cima. O que sobrou? Sobrou que o cosseno de R é igual a raiz de 3, né? Sobrou isso, sobre 2. E aí, qual R, né? Qual o ângulo que eu tenho que ter no cosseno para dar raiz de 3 sobre 2? Vem na sua tabelinha. 30 graus. Então, o meu R é um ângulo de 30 graus. Pronto, acabou o problema. Por que acabou o problema? Porque é só agora substituir nesses 3 termos em PA que nós temos aqui. Se eu tenho x menos a razão, x nós já estamos lá no início, 60, menos 30, aqui é 60, e aqui é 60 mais 30. Ou seja, os ângulos em PA são 30, 60, 90. Item B, AB igual a 2 vezes BC. Resolvendo o item B, nós vamos ter que mostrar quais são os valores dos 3 ângulos que continuam em PA crescente, se essa relação aqui acontecer, se o lado AB for o dobro do lado BC, quer dizer, esse lado aqui é o dobro desse outro lado daqui. Então, se eu chamar isso aqui de Y, isso aqui é o meu 2Y, e esse valor tem que ser o dobro desse, e esse ângulo aqui, esse aqui, não muda, porque eu só estiquei a linha, né? Só estiquei essa linha, dobrei em relação a essa medição aqui, então permanece um ângulo de 60. Mas o que vai acontecer com os outros 2 ângulos? Será que vai ter alguma variação, já que eu tive que mexer nessa reta também, né? Se eu alonguei isso, esse segmento de reta aqui também foi modificado. Mas será que ele modificou de forma que mudou o ângulo? É isso que a gente vai mostrar agora. Então, olha só. Como é que a gente vai fazer para mostrar os ângulos que contém aí esse triângulo após feita essa mudança? Quando eu tenho um ângulo conhecido e valores entre esse ângulo, é possível eu determinar o valor desse outro lado oposto ao ângulo conhecido usando a lei dos cossenos. Então, eu vou chamar esse lado AC de x. E aí, como é que vai ficar a lei dos cossenos? Vai ficar o seguinte, o lado oposto ao ângulo conhecido ao quadrado é igual o quadrado de cada um deles somados. Então,
né, dos valores que estão entre o ângulo conhecido. Então eu tenho 2y ao quadrado dentro do parênteses, né, estou levando 2y, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois números, né, dos dois lados, 2y vezes y, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aquilo ali é a lei dos cossenos. O que nós temos? X ao quadrado é igual a 4y ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui eu tenho o seguinte, ó, esse cosseno de 60 eu posso substituir. É só você recorrer à tabelinha, meio. Então, na verdade, isso aqui está sendo multiplicado por meio, né? Tudo isso aqui. Então, esquece o cosseno de 60 que eu já substituí. Isso vai me ajudar na simplificação, porque olha só, como eu só tenho multiplicações aqui, um desses dois pode cortar com esses dois aqui. Então, eu já eliminei essa parte que eu teria que multiplicar por meio. O que sobrou ali? Menos 2 vezes y ao quadrado. 2 vezes y ao quadrado. E aí, desse lado aqui, só tem elementos semelhantes, tudo em y. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 5y menos 2y ao quadrado. 5y ao quadrado menos 2y ao quadrado. Isso é 3y ao quadrado. Mas eu quero o valor de x, esse lado oposto aqui, para poder tentar achar o ângulo, esses dois ângulos que estão aqui. Na verdade, se eu achar um deles, o outro automaticamente já está determinado, porque a soma, se eu achar um, eu vou ter a soma dele com 60, e aí o que falta é o suplemento, para dar 180. Para eu deixar o x sozinho, eu tiro a raiz quadrada, né? Tiro a raiz quadrada. Então, x vai ser igual, desse lado aqui, ó, o y ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, ele sai da raiz, porque ele está elevado ao quadrado. E o 3 fica dentro da raiz. Quer dizer, o meu valor de x, esse x aqui, ele vale y raiz de 3. E aí agora o meu triângulo só tem incógnita em y. Eu quero determinar esse ângulo aqui, tá? Vou buscar esse ângulo aqui. Por quê? Tem como determinar esse ângulo? Tem. Teria como determinar o outro também? Teria, tá? Teria. Eu vou fazer esse aqui, o ângulo A. Então, esse ângulo A que eu estou querendo determinar, eu também vou usar a lei dos cossenos. Ou seja, o lado oposto ao ângulo, é o ângulo A, então é y quadrado, estou aplicando a lei dos cossenos de novo em relação àquele outro ângulo. É igual ao quadrado desse, 2y ao quadrado, mais o quadrado desse, y raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes produto entre esses dois elementos, 2y vezes y raiz de 3, vezes o cosseno daquele ângulo ali que eu vou chamar de ângulo A mesmo, já que eu não sei o valor dele, é isso que eu quero determinar e vai ser a minha única incógnita no problema. Vamos arrumar aqui, y ao quadrado é igual a 4y ao quadrado, mais, aqui cuidado, ó, y ao quadrado e a raiz de 3 elevado ao quadrado fica só o 3, quando eu pegar a raiz quadrada e eleva ao quadrado, vai ficar só o número que está lá dentro. Então, eu tenho 3y ao quadrado e aqui eu tenho menos 4y ao quadrado, raiz de 3, vezes o cosseno de A. Lembrando que eu quero determinar o cosseno daquele ângulo ali. Achando isso, eu sei que esse outro ângulo aqui é o suplemento para dar 180. Vamos lá então? Ó, o que nós temos aqui para poder arrumar? Desse lado aqui eu tenho 7y ao quadrado. Quando eu passar para cá, vai ficar menos 7y ao quadrado. Menos 7y ao quadrado mais y ao quadrado fica menos 6y ao quadrado, né? 7, passei para cá, virou menos 7. Como eu somei 1, ainda fico devendo 6. O que sobrou lá? Igual a menos 4y ao quadrado, raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo que eu quero determinar. Como isso aqui é minha incógnita, eu vou deixar sozinho. Isso aqui é uma multiplicação, eu posso passar para baixo, dividindo. Então, eu tenho que, já colocando aqui na formatação, né, o cosseno de A vai ser quem? Vai ser isso, menos 6y ao quadrado, menos 4y ao quadrado, raiz de 3. Né? Eu passei isso dividindo. Vamos ver o que eu posso simplificar ali. Que eu posso simplificar y ao quadrado com y ao quadrado. Isso vai ficar uma fração positiva, que é menos dividido por menos. Eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 2. Então, vai sobrar o quê? Que o cosseno do ângulo A vai ser, dividindo por 2, fica 3 sobre 2, raiz de 3. E o menos com menos virou mais. Vou melhorar aquilo ali, se tem uma raiz embaixo, eu vou racionalizar o meu denominador, multiplicando por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Então, meu cosseno do ângulo A vai ser o quê? Olha só, vamos ver se a gente pode cortar alguma coisa ali. O que eu tenho ali para fazer é o seguinte.
Vou fazer a conta aqui para ficar mais visual, tá? Em cima eu tenho 3 raiz de 3, né? 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. E aqui eu tenho 2 vezes 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então 2 vezes 3, eu posso até deixar assim, né? 2 vezes 3. Esse 3 aqui pode cortar com isso, com a multiplicação, olha o que sobrou. Que o cosseno do ângulo A é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou à minha tabela e pergunto, qual o cosseno do ângulo A da raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, o ângulo A é um ângulo de 30 graus. Então, gente, se esse ângulo aqui é 30, obrigatoriamente esse aqui é 90. E aí, o fato de eu ter dobrado o valor do segmento AB em relação ao ABC não mudou em nada os meus ângulos. Então, continuo em PA e aí esses ângulos são 30, 60 e 90. Tá legal, gente? Espero que tenha ficado bem entendido. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, curtir e dar suas sugestões. Falou? Obrigado aí por assistir.